Na época, meu amigo Robson Cantu, né, me convidou, enfim, eu fui. E a gente gosta de um desafio, né? Então, eu fui para mais esse desafio na minha vida. E aí fiquei lá os 4 anos, né? O prefeito não se reelegeu. E eu estava voltando para Curitiba quando, né, eu recebi o convite para assumir aqui a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa, né? A fundação, enfim. E fiquei. Quem trabalha na área da saúde vai me entender, né? Parece que é uma cachaça. Você bebe um golinho e eu gosto, né? Eu senti que eu estava preparada e, né, toda a experiência, enfim, e vim, né? Por quê? Porque também é a minha cidade natal, a minha família mora aqui, né? Eu tenho um vínculo muito forte, sempre tive com Ponta Grossa. Acompanhei, né, a prefeita Elizabeth, toda a trajetória dela, enfim, e resolvi, então, de fato, aceitar o convite, né, a deputada Márcia Sulac, ela também interveio aí nesse convite, né, enfim, é isso, estou aqui com muito prazer. Secretária, nessa semana a Câmara dos Vereadores aprovou essa mudança, digamos assim, que nós teremos a extinção da Fundação de Saúde e passa a ser uma secretaria. Mas, assim, a Fundação de Saúde, ela tinha sua vantagem no aspecto de autonomia, né, por ela ser uma administração indireta. Já a Secretaria de Saúde, ela passa a ser, digamos assim, ligada à Prefeitura de Ponta Grossa, ou seja, tudo passa ali pela Prefeitura, ela não é mais uma administração indireta. Nesse sentido, é positiva essa mudança, secretária? Veja, eu coloco o seguinte, as fundações lá atrás, elas tinham um papel mais, vamos dizer assim, autônomos em relação à administração das prefeituras, né? Mas hoje, sendo uma fundação, né, uma autarquia, vamos dizer assim, da prefeitura, enfim, o que rege ela, toda a administração, é a mesma legislação. Não tem nada de diferente, né? Então, assim, passar de fundação para a secretaria neste momento é benéfico, sim. Por quê? Porque a gente tem alguns entraves. Vamos falar primeiro da questão administrativa. Por exemplo, se eu sou uma secretaria, eu posso compartilhar, por exemplo, de uma licitação onde a prefeitura faz para as demais secretarias, né? Se eu sou uma secretaria, se eu sou uma fundação, eu já não posso. Então, isso para quem está na saúde hoje, no município de Ponta Grossa, vamos falar especificamente, nesse ano que a gente passou aqui, né, nesse ano faz o quê? 10, 8, 9 meses, né, que eu estou aqui, então a gente teve algumas dificuldades que a gente poderia ter aproveitado das licitações, enfim, né? Então, nesse sentido, é importante. Então, não tem a ver com questão orçamentária, não tem, porque o orçamento, ele sai da onde? Ele sai do município, né? Nós temos o Fundo Municipal de Saúde, é igual, é a mesmíssima coisa como a secretaria que eu administrava lá em Pato Branco. Vamos falar na questão administrativa. Então, não vai fazer diferença alguma nesse sentido. Do ponto de vista, você perguntou se era benéfico. Do ponto de vista administrativo, sim. É importante voltarmos, né? Agora, tem uma outra questão também, né, que é importante, eu acho que vocês acompanharam aí e acompanham o plano do governo da prefeita, e a prefeita também colocou lá no seu plano que ela gostaria muito que o município tivesse a gestão dos seus prestadores. A gestão plena, né? E sendo fundação, isso também dificultaria, né? Porém, sendo secretaria, esta é uma mudança que vai ser muito importante para que a gente possa construir esse projeto. Aliás, a gente já está construindo. Ele não vai poder ser de imediato, porque há uma construção. Inclusive, hoje, voltei hoje de um seminário, que nós somos, Ponta Grossa foi convidada a participar em Porto Alegre, sobre auditoria, que tem muito a ver com esse projeto, né, de que Ponta Grossa possa, lá no futuro, ou vamos ver quanto tempo a gente consegue, né, fazer essa grande mudança de ter, né, essa gestão dos seus prestadores, né? Todo mundo me pergunta assim, mas isso é bom ou é ruim? Tem os dois lados, sempre tem, né? Mas eu vejo e sinto que Ponta Grossa precisa se organizar para isso, né? Você administrar hoje, o que é ser gestão plena? É você receber no seu teto financeiro
o recurso do governo federal para a média e alta complexidade. Em recebendo esse dinheiro, você faz os contratos com os hospitais, né? Você faz o contrato com as clínicas dos exames, as consultas especializadas. Hoje é o Estado que faz isso? Hoje é o Estado. Né? Então, isso ajuda muito, porque você tem... Pato Branco tem a gestão, né? Então, isso facilita em alguns aspectos, mas também aumenta muito a responsabilidade da organização interna da secretaria, né? Então, nesse sentido, a gente está fazendo essa grande mudança para que lá no futuro, vamos ver ali até o final da gestão, que a gente se organize, né? E a gente já está fazendo isso, para que a gente possa ter, né, esse plano aí concretizado. Em relação ao orçamento, secretário, eu estava vendo o orçamento desse ano. O orçamento, não estou falando do que vem, né, de recurso federal e do Estado. A Prefeitura trabalhou em média aí com 350 milhões, né, para esse ano. Isso. E eu vi que para o ano que vem é em torno de 405 milhões. Ou seja, não teve um crescimento, mas ainda está um pouquinho abaixo do que poderia ser, né? Veja, os municípios, na verdade, não é só Ponta Grossa, né? Os municípios estão numa situação difícil, até de planejar o seu orçamento, né? Para a saúde, os prefeitos dizem o seguinte, que saúde é um saco sem fundo, né? E de fato, a saúde, ela custa muito caro, né? Isso é que também a população deveria entender, compreender quando a gente fala isso. Por quê? Porque o SUS, ele não é de graça. Né? Nós pagamos nós impostos, nós pagamos o SUS, né? Então, é importante a população entender isso. E o orçamento, cada prefeitura faz o seu orçamento de acordo com a sua capacidade, né? É lógico, como você falou, esse orçamento, ele está projetado por 400 milhões, mas ao longo do ano ele vai sofrendo alguns avanços, né, no sentido assim, porque tem as emendas impositivas, tem recursos extras do governo federal, do governo estadual, então isso vai se somando a esse orçamento, né, mas a gente espera que o ano que vem a gente consiga, né, avançar mais do que este ano também a gente avançou. Esse ano não foi um ano ruim, foi um ano positivo, né? Porém, a gente precisa avançar mais, principalmente nós precisamos aí pensar no concurso público, né? Porque nós crescemos, Ponta Grossa cresceu, Ponta Grossa precisa virar uma chave, né? Eu sempre digo isso, Ponta Grossa não é uma cidade pequena. Mas hoje a Fundação de Saúde, ela administra as unidades básicas de saúde, né? E as UPAs, as 3 UPAs são terceirizadas, né, secretária? Mas aí a prefeitura repassa o recurso, né? Mas a terceirização, ela é meramente em relação à atividade fim dentro de cada UPA. Agora, a gestão é do município. Né? Ela é copartícipe, a responsabilidade é da prefeitura, né? O que acontece é você escolhe a forma que você quer, o modelo de gestão para aquele equipamento. É ponto. Né? Mas ela é de responsabilidade, né, da prefeitura. Inclusive, em relação aos contratos, você precisa acompanhar, fazer todo o monitoramento desses contratos, né? Não só desses contratos. Embora o Estado ele tenha os contratos com a média e a alta complexidade, né, dos munícipes de Ponta Grossa e também da nossa região, aqui da terceira regional, o município também faz a gestão junto. E o governo do estado, como estão hoje os recursos que vêm da Secretaria de Saúde, né, da SESA, para a prefeitura? A senhora acredita que estão dentro do esperado ou estão abaixo? Eu penso que o governador, né, o governador Ratinho, na gestão anterior também o governador Ratinho, mas vamos falar desse governo, né? Por meio da SESA, né, com o secretário Beto Preto, a gente tem tido, né, avanços, né? Nós temos o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, que temos com a gestão uma boa relação, né? Eu, particularmente, não posso, assim, né, falar da gestão, porque, além de tudo, eu sou SESA, né? Estive lá dentro, neste fórum, que é a Comissão de Gestores do Bipartito, que faz toda essa discussão de toda essa relação das políticas, dos recursos,
né? Então nós estamos chegando no final do ano, a gente fica feliz porque a gente sabe que a CESA sempre destina mais recursos, Mas quanto né? que vem de recurso da CESA para Ponta Grossa? Para a gente falar assim uma estimativa. Pode falar anual, se preferir, porque tá aí, a senhora está 9 meses, né? Assim, quanto que a cidade já recebeu hoje? Vamos falar dessa gestão, lógico, né? Eu não... Uma média, assim. Nós recebemos, acho que em relação à saúde, este ano até agora, acho que mais uns 10 milhões. Mais de 10 milhões. E os deputados estaduais? Nós temos 2 deputados estaduais. Fala dos estaduais, né, que é o caso da Mabel e também do deputado Marcelo Rangel. E aí, federal, nós temos o Aliel. Como que estão essas emendas parlamentares? Os recursos estão chegando para a prefeitura? Porque se a gente escuta, liberamos emenda, mas eu quero saber se chegou no caixa da prefeitura, né? Sim, tanto do deputado Marcelo, da deputada Mabel, agora, né, nós temos um recurso vindo para a construção de uma UBS lá na Nova Ponta Grossa, né? Daí nós temos também, o deputado Aliel também, né, sempre com emendas, né? Ele destina muitas emendas. Nós temos o deputado Laiola também, que, né, destina emendas para nós, a deputada Márcia Sulac, né, também me destinou aí só esse ano 1,5 milhão só para compras de equipamentos, enfim, são vários deputados, né? A gente tem recebido, sim, né, emendas, e elas são muito bem-vindas, né, porque elas compõem esse orçamento, né, elas são destinadas não só para a secretaria, mas também tem algumas instituições, por exemplo, a Santa Casa, né, o Bom Jesus. Aliás, né? a senhora falou em Santa Casa, é bom lembrar que os estúdios aqui, Marielle Martins, ficam praticamente em frente, né, secretário, onde vai ser o Hospital do Câncer, né? Que alegria. Na verdade, a gente tem acompanhado, inclusive, as obras, e pelo que eu soube, é um tratamento que vai ser feito ali, de radioterapia, é isso, né? Sim. Que vai, digamos assim, ajudar muitas pessoas, porque o Santa Casa, ele não atende só Ponta Grossa, né? Ele atende toda a região. Toda a região e também a quarta regional, né, e a 23ª, que a 21ª, desculpe, que é a Telêmaco Borba. Então, veja, falando nisso especificamente, é uma obra muito importante para a região, muito importante. Porque, segundo, né, a Santa Casa mesmo falou, nós teremos aí em torno aí de umas 2.000 consultas ambulatoriais a mais. 100% SUS, secretário? 100% SUS, né? Até porque o hospital recebe, né, recursos para isso. Isso. Né? Então, assim, a radioterapia, cada vez mais os hospitais se organizando, né, recebendo esse aporte, se organizando, melhorando as suas estruturas, a sua capacidade instalada, como a gente fala, tanto a Santa Casa quanto o HU também está aí com uma, né, logo vai inaugurar um ambulatório de especialidades, né, tem a nova torre que vai ser construída. Então, tudo isso para Ponta Grossa e a região é de muita importância, porque hoje a gente vocês sabem disso, a gente tem dificuldades de leitos, né? As pessoas não gostam e, de fato, a gente precisa respeitar isso, porque é ruim quando você tem uma pessoa que precisa se deslocar a um outro município, né? Ou Curitiba, ou Castro, enfim, Araputi, a gente tem feito muito, não que esses hospitais não são bons, e eles são muito importantes para a região, importante que a população entenda isso. Não é só Ponta Grossa faz parte de uma região, né? Então, assim, a necessidade hoje é de mais leitos? Com certeza absoluta. Os nossos hospitais estão se organizando, o próprio Hospital Bom Jesus, que é um bom prestador também, que nós temos, né? Que está se organizando, aí a Santa Casa de Curitiba assumiu a gestão do Hospital Bom Jesus, então eles estão aí num grande esforço, junto com o governo do estado também, porque o governo do estado tem ajudado, né? Bastante o próprio deputado, né, Aliel, enfim, para que ele se organize, para que ele também, né, cada vez mais vá melhorando a capacidade de receber mais pessoas. A senhora falou sobre os leitos, né? A gente sabe que tem realmente às vezes uma demanda alta, né? O pessoal acaba esperando muito tempo ali para conseguir liberação para leitos. Eu sei que tem a gestão do estado também nisso. Não vou entrar em questões assim específicas, porque a senhora não era secretária quando tivemos o fechamento do Pronto-Socorro Municipal de Ponta Grossa.
nessa transformação para Sim. ambulatório, né, da Aham. Universidade Estadual. Mas a senhora acredita que nós tivemos um aumento nessa fila de leitos com o fechamento do pronto-socorro? Porque, queira ou não, o pronto-socorro fazia o internamento ali, Mas né? veja, mas o pronto-socorro, nós temos 3 UPAs. É o mesmo, é a mesma função. Aham. Né? O antigo pronto-socorro, a função dele era receber urgência e emergência. A mesma função que as UPAs têm hoje. Né? Então, na verdade, a substituição dos pronto-socorros, né, foi nesse sentido. Substituição que eu digo pelo próprio Ministério. Né? É o equipamento dentro da rede de urgência e emergência hoje que faz esse papel. Né? Agora sim, independente de eu não estar aqui, né, se você me perguntar o que eu acho, o que eu penso, de fato, eu acho que a prefeita foi muito corajosa. Eu acho que foi E correto fechar o pronto-socorro. corretíssimo, tanto o pronto-socorro quanto o hospital. Por quê? Porque um município, um hospital hoje, ele não se sustenta atendendo somente a média complexidade. É muito caro um hospital. É caríssimo. Se não tivesse fechado os hospitais, ou então não fechou, na verdade, né? Repassados lá para a universidade. Mas ele deixou de ser hospital, né? Ele passou a ser um ambulatório. Eu digo que dá uma diferença, né, secretária, do que era como hospital, né? Não, você está falando do quê? Eu estou falando do pronto-socorro. Não, mas o ambulatório ele também atende ao SUS. Sim, né? atende Ele o SUS, também mas atende ao a gente SUS. sabe que ambulatório é outro tipo de atendimento, não é a mesma coisa que um hospital, né? Mas de certa forma, Faz por o exemplo, o atendimento. MAI continuou atendendo, né? Ele faz o atendimento, né? Eu acho que não foi isso que, como você falou na questão dos leitos, que prejudicou, que aumentou, né? Na verdade, se você pensar, o que é Ponta Grossa hoje? Ponta Grossa cresce de um jeito. Quando eu cheguei, eu vinha todo ano, 2, 3, 4 vezes para Ponta Grossa, né? Mas eu não circulava. Certo. E circulando, você vê o quanto essa cidade cresceu. Muito, gente. Ela foi a cidade que mais cresceu no Brasil. Ali, então, secretária, até para a gente fechar esse assunto do pronto-socorro, a gente acabou entrando, não volta mais a ser hospital municipal ali. Não há essa possibilidade, a gestão nem trabalha com essa possibilidade. Não. Nós precisamos trabalhar. O município precisa trabalhar na atenção primária, que é a principal porta de entrada da nossa rede de atenção. Né? Então, fortalecer junto com o governo do estado, junto com o governo federal, o nosso hospital universitário, o nosso hospital Bom Jesus, a Santa Casa, os hospitais da região, porque nós não podemos esquecer que Ponta Grossa por si só não existe. Ela é polo de uma região e de uma macro-região, né? Uma macro-região que tem aí a 4ª Regional de Irati, tem a regional a 21ª de Telêmaco, né? Então, veja, nós somos um polo importantíssimo. Então, a gente precisa se fortalecer e a gente não se fortalece sozinho sem esses hospitais de apoio nos outros Então, o municípios. pronto-socorro, ele não foi fechado por problemas da estrutura, ele foi fechado por falta de recursos para manter, foi isso? Olha, eu não sei te dizer se ele foi Era o que a senhora fechado. falou, é muito caro não, para mas manter, né? É caro, sim. Né? Você manter, para um município manter, né? Você vai aí 50%, 60%, eu tô jogando, Sim. né? Do orçamento de um município, gente. Esse recurso, assim, o que a gente precisa ter de recurso, né? É para atender isso que a gente está fazendo hoje. Fortalecer a atenção primária, né? Fortalecer as nossas UPAs, a nossa policlínica que vai chegar, né? Fortalecer a nossa rede de saúde mental. Nós temos aí uma previsão maravilhosa em relação à nossa rede de saúde mental, mas agora precisa fortalecer. E a questão do custo, e não é só para Ponta Grossa, conversa com qualquer prefeito, né? Da região aí que tem um hospital municipal, enfim. É isso, gente, porque hoje, vamos dizer assim, um hospital, não digo aqui, mas um hospital pequeno, um hospital de 50 leitos, se você for fazer o custo desse paciente dentro desse hospital, ele é mais caro que o Einstein em São Paulo. Né? Então, a gente precisa colocar isso no papel, né? No papel.
Agora, sim, eu acho que o Ponta Grossa tem uma rede hospitalar boa, né? Precisa fortalecer, já está sendo fortalecida, e é nessa rede que a gente precisa trabalhar para atender os nossos pacientes e os pacientes da região. A prefeita Elizabeth anunciou a construção de mais uma UPA, né, que vai ser em oficinas. Mas aí a gente acabou fazendo também uma matéria a respeito da UPA Santana e foi uma confirmação da própria prefeitura de que depois que essa UPA de oficinas estiver funcionando, será fechada a UPA Santana. Por que fechar a UPA Santana? Não seria o ideal ficar com as 4 UPAs? Não, é assim. Então eu vou te dizer por quê. Aquele espaço da UPA Santana, ele não é um espaço ideal. Ele foi, na época, né, foi instituída ali a UPA Santana como uma opção, talvez não estava aqui, enfim. Porém, era um hospital. O fluxo de uma UPA, e você conheceu a UPA Varanas, é diferente do fluxo de um espaço físico onde funciona um hospital, né? Então, ali, até construir o Varanas e até construir oficinas, a UPA Santana, ela exerce ali a sua função. Porém, não é que a UPA vá fechar no sentido... Como UPA, sim. Ou seja, né? ela deixa de ser UPA. Ela deixa de ser ela UPA. fecha como não, UPA. ela deixa de ser UPA. Naquele espaço a gente está programando outras coisas, né? E vai para oficinas no espaço maior, que tenha mais fluxo interno. Acho que a estrutura não comporta hoje ali, para uma UPA, é isso? Sim, pensa, quando estavam Varanas ali, eu lembro quando eu cheguei aqui, era muito... Então, toda a estrutura ali, o atendimento dessa UPA de... Sim, passa para oficinas. Passa para oficinas. Passa oficinas. E o que vai ser feito ali dentro? Então, nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando para que a gente veja isso. Provavelmente o nosso estudo está assim, nos levando para que ali, naquele espaço, a gente consiga fazer uma unidade de estabilização psiquiátrica, né, que hoje a gente deixa os nossos pacientes, quando os pacientes entram em surto, eles ficam nas seria mais para saúde mental ali. Isso, né, talvez um ambulatório, assim, a gente... Está em análise. Está em análise, entendi. Né? A gente ainda não bateu o martelo, vamos dizer assim. Mas já está definido que como UPA ela deixa de como atender UPA e passa para a UPA de oficinas. Sim. E essa UPA de oficinas, como que está o processo para a construção dessa UPA? Então, nós já montamos lá a nossa comissão, né? E eles já estão organizando toda a parte das plantas, enfim, dos estudos, né? Para a gente já iniciar todo o processo. Também tem um processo licitatório de equipamentos, enfim. Né, fazer o estudo de todo aquilo que está dentro hoje da UPA Santana, que vai poder passar, né, Mas já dá para falar em quando que essa UPA vai ser inaugurada? Não, ainda não, né? Não tem uma... Não é loucura, não. Você sabe que, né, tem todo o processo antes, o durante e o depois. Mas eu, assim, espero, assim, do fundo do meu coração. Não, é que normalmente tem uma expectativa da prefeitura, né? Não. Né, eu sempre coloco, assim, que pode... acontecer, né? Eu acho que tudo a gente vai levar para isso, que até final do ano que vem, né? Mais tardar no início do outro, a gente possa... Já começa. Porque construção é construção. A própria UPA do Varanas teve problema com a empresa, né? Demorou. Então, eu sempre digo isso. Quando você faz uma reforma na tua casa, como é que é? Você fala 3 meses. Mas de 3 passa para 4. Eu lembro que a previsão de entrega, que até a prefeita acabou anunciando que seria dezembro do ano passado, né, a UPA de Varanas. Mas aí teve uns impasses ali com a empresa, né, secretaria, acabaram inaugurando em junho desse ano. Aliás, falando em UPA Varanas, já dá para... Eu fiz um levantamento ali do primeiro mês de atendimento dela, e foram um número de atendimentos aí foi eu até anotei foram realmente, não, eu tenho um número aqui. Acho que foram 7.000 e poucos. 7.700 quebradinho para falar assim. Aí, só que a meta era, a estimativa ali era 6.000 e pouco, né? Se não me engano, de atendimento. Dá para dizer hoje que com essa UPA de Varanas já saiu um pouco da sobrecarga das outras UPAs? Ah, sim, com certeza. Não sei como é que tá a média de atendimento das outras UPAs. Com certeza. A Santa Paula, né, que é a mais movimentada. A da UPA Santana, então, nem se fala, né? Mais de 40%, 50%. Já na primeira semana, assim, a gente já deu para perceber, né? Nossa, mudou completamente. Eu recebi, assim, no início que eu cheguei até a inauguração da UPA, nossa, eu recebia muita reclamação. Mas não reclamação de atendimento, reclamação do espaço, reclamação
da falta do conforto, né? Porque assim, você vai numa UPA, onde tem um espaço que ele não é suficiente, né? É claro, seja qualquer um de nós, né? Que não vai se sentir confortável, enfim. Tinha que colocar cadeiras extras e tal, né? Então, tudo isso deu muito... A UPA Varanas deu muito conforto. Muito Inclusive, conforto. nós tivemos muitos momentos ali da UPA Santa Paula, que o próprio instituto que administra lá divulgava, né, para nós da imprensa que as portas estavam fechadas, que não podiam mais receber ninguém porque estava lotado. Isso aconteceu com uma certa frequência. A senhora acredita que hoje, com essa UPA Varanas, isso não vai mais acontecer? Eu não digo que ela não possa acontecer, porque isso na saúde você não pode dizer, né, não 2 mais 2 não são 4. Sim. Né? Depende muito da sazonalidade, depende de vários fatores. Esses dias eles estavam, por exemplo, com todos os leitos de observação ocupados, né? Então, depende muito de cada situação, né? Eu sempre digo, não existe soma matemática, sabe, exata na área da saúde. Não existe. Sobre a UPA de Uvarandas, por exemplo, que ela é a mais nova, nossa, que vamos falar assim, a questão eu gostaria de entender um pouquinho a procura dessa UPA. Quais tipos de casos aí, de clínicos, né, que são a maior procura lá? Olha, na verdade elas são iguais em todos, né? A pediatria, a dor abdominal, né? A gente tem muito, infelizmente, a questão do surto psicótico, né? Eu acho que isso a gente tem em torno, às vezes, lá de 5, 6, 7, 8 pacientes, chegamos a ter 10 pacientes. Mas esses pacientes, eles ficam, falando desse surto psicótico, por exemplo, eles ficam lá na UPA, são atendidos, hoje não tem um espaço, até porque nem pode mais, né? Mas assim, não existe um espaço para que essas pessoas recebam um tratamento posterior? Então, o Estado do Paraná, ele possui leitos, né, de psiquiatria e leitos de saúde mental. E aí depende muito da avaliação do médico que atendeu o paciente no sentido de colocá-lo ou não na central da regulação. O que nós precisamos, nós temos um recurso que nós recebemos, ainda não está em conta, mas nós vamos receber, que é para a construção de um CAPS 3, que é onde nós teremos lá 7, 8 leitos de estabilização também. Isso vai nos ajudar, né? Essa proposta de trabalhar com uma unidade de estabilização psiquiátrica também, né, tira esses pacientes de dentro das UPAs e daí lá nós vamos poder ter também uma equipe mais especializada para esse atendimento. Hoje não tem isso? Não, hoje dentro das UPAs não. Não existe. Né? Não, nem nós, nem não. Então né? esse paciente ele é atendido e daí ele volta para casa, é isso? Depende de cada caso. Ou é encaminhado para um hospital do estado. Depende de cada caso. Aí é colocado na central de regulação de leitos psiquiátricos, que é uma central diferente da central de regulação de leitos, né? Especificamente, mas é uma central também para o estado inteiro. Tem dias que eles têm em fila lá 300, 400 pessoas guardando leito. Né? Então, embora a política, né, seja deshospitalizar, mas ainda tem pacientes que com certeza que vão precisar desse internamento. Então, a rede de saúde mental para a gente é um desafio muito grande. Mas com certeza a gente vai dar conta quando nós tivermos, então, o CAPS 3 e essa unidade de estabilização. Secretária, eu tenho acompanhado uma situação que é um problema não só para Ponta Grossa, que é a questão da fila por médicos especialistas e também por cirurgias, aquelas cirurgias que não são de urgência, né? Eletivas. E não é de hoje esse problema, né? Não dá para falar que é um problema específico dessa gestão. Porém, teve uma ação feita pelo Ministério Público no ano passado, inclusive determinando que tanto a Prefeitura como o Estado, né? Não foi só a Prefeitura, que tomassem providências. Depois a Prefeitura recorreu, o Estado recorreu, mas a fila ainda é enorme, né? Na época que eles fizeram essa ação do Ministério Público, eram mais de 9 mil pessoas esperando. Hoje eu não posso falar o número exato, porque teria que checar, né? Não seria responsável da minha parte chutar um número aqui. Mas eu sei que o número estava em torno de mais de 9 mil pessoas esperando, entre exames, consultas e também as cirurgias. E é um problema sério, né, secretário? Porque às vezes a pessoa está com um problema de saúde no estágio inicial, demora, aquilo vai agravando. Como é que resolve isso? Então... a minha preocupação também foi muito grande desde o início em relação a isso, né? Nós avançamos já bastante. Nós temos hoje aí na cardiologia, oftalmologia, na própria ortopedia, então especialidades que a gente já
avançou muito em termos de dar cabo da fila. Fila sempre existirá, né? Não existe fila zero, porque todo dia você tem ingresso de novos pacientes. O que acontece com as especialidades, primeiro vamos falar das consultas. E não foi só das cirurgias, nós também avançamos muito com o consórcio em relação aos exames, né? Inclusive laudos. Hoje nós tínhamos um problema muito sério de laudos de raio-x que demoravam aí 3, 4 meses, porque nós temos um radiologista para laudar. E consegue. Certo. Então, nós fizemos todo um trabalho com o consórcio, né? O consórcio, ele tem um credenciamento de laudos, e hoje a gente já está conseguindo, já avançamos aí que esses laudos saiam aí durante a semana, enfim, né? Porque não é possível uma pessoa ir numa unidade de saúde e ficar esperando 3, 4 meses. Mesma coisa nós fizemos com os exames de laboratório, dos nossos laboratórios, que demoravam demais para sair os resultados. Então, hoje já estão saindo os resultados aí praticamente na semana ou mais, de acordo com cada técnica, enfim, né? Porque tem muito isso também. Bom, em relação às cirurgias, às consultas, você veja, as especialidades, nós temos algumas que nós chamamos de super especialidades, que é a neuropediatria, que a gente não tem profissional suficiente para dar conta, a dermatologia, a reumatologia, né, que trabalha muito com a questão da dor crônica. Então, são super especialidades que a gente não tem suficiência de profissionais. Aí falta profissional. Aí falta de profissionais. Mas nós temos outras, né, como a oftalmo, Ponta Grossa, eu digo para a turma... Tem uma fila grande de oftalmo, não, nós não temos. Agora? Muito. Hoje por muitos anos a fila era enorme. Não, muito. Né? Nós avançamos muito na oftalmologia. Eu digo até para as meninas que o que acontece em Ponta Grossa com oftalmo não acontece no restante do estado, que é um calo, né, oftalmologia. E aqui a gente tem conseguido dar cabo dessa fila. Então, assim, nós diminuímos muito, 40%, 50%, até 60% nas filas de algumas especialidades. E a gente está trabalhando em cima disso. Essa é uma responsabilidade em conjunto, secretário, só para o pessoal entender, prefeitura e estado, ou ela é uma responsabilidade só de um dos órgãos? Não, veja, eu sempre digo o seguinte, o paciente é de quem? É do município, né? O estado, ele tem a coparticipação, porque o recurso está lá. Então, o paciente do nascimento à morte, quem tem que cuidar é o município. Agora, a responsabilidade do financiamento, ele tem também que ser tripartite. Porém, o estado hoje detém esse recurso federal na conta dele. Né? Então, cabe a ele comprar ou credenciar, né, ou habilitar clínicas profissionais para dar cabo dessas especialidades. Mas o município, ele também tem uma participação via os consórcios de saúde. Né? Então, isso é em conjunto. Você mesmo falou da questão da ação. Então, nós estamos junto ali com o Ministério Público e a doutora Eliane tem visto que a gente está se esforçando e avançando nisso. Então, nós fazemos aí reuniões a cada mês, um mês e pouco, né? Junto, a CESA vem, participa junto com a gente, daí a gente expõe como é que... Então, ela está vendo isso. Né, que o município está avançando em conjunto com a Regional de Saúde. Então, é um conjunto de fatores e ações onde o Estado e o município são copartícipes. Né? Então, é importante isso, é importante também, porque o Estado, a gente sempre coloca isso, é importante ele também olhar para os municípios e colocar mais recursos para a compra, né, desses exames e dessas consultas. O que dificulta é a oferta que a gente tem de profissionais que possam atender mais. Então, a gente está sempre procurando profissionais, né, para que eles possam ingressar via consórcio de saúde para poder, então, aumentar a nossa cobertura. É por isso que a gente tem mandado, por exemplo, pacientes para Palmeiras fazer exames, né, lá no hospital,
vai a Arapoti, vai a Curitiba. Então, é nesse sentido. E as cirurgias? As cirurgias, então, as cirurgias, nós temos um problema que é sério, né? Você falou das filas. Então, nós temos a nossa fila, que é do paciente, que é cirúrgico, e ele vai para o ambulatório da cirurgia. Então, você encaminha, mas a gente não tem fila para cirurgia. Mas o problema não é daqui para a nossa regulação. Muitas vezes, e a maioria das vezes, o nosso problema são as filas internas dos hospitais. Né? Então, nós temos filas internas nos hospitais, que é da gerência do hospital, porque aí depende de médico, depende de centro cirúrgico, depende de questões internas, que elas são grandes e demoradas. Isso causa uma angústia nas pessoas, e com razão, e na gente também. Só para a senhora ter uma ideia, logo que a gente divulgou que teria entrevista né, com a senhora aqui, desculpa até trazer esse relato, mas ele é importante. Pode falar. Nós recebemos aqui na nossa reportagem diversas mensagens de pessoas dizendo, meu tio morreu esperando uma cirurgia e não conseguiu. Isso é muito triste. Outra pessoa, minha doença agravou porque eu não consegui a cirurgia, ou porque não consegui o exame. Então, essa realidade ainda existe. Né? É claro que ela ainda existe. Eu não estou nem dizendo que ela não existe. Né? E a gente precisa trabalhar, e tenho trabalhado com a nossa turma nesse sentido, de como que nós trabalhamos com as prioridades. Né? Então, a gente precisa estabelecer um processo de trabalho interno aonde a nossa regulação, e a gente está... Quando eu cheguei, o que é a nossa regulação? São pessoas que recebem as demandas da atenção primária, fazem uma regulação desse pedido de acordo, porque a saúde ela não trabalha com achismo, ela trabalha em cima de protocolos, né? Então, nesses protocolos, esse regulador, porque lá nós temos médicos profissionais que fazem essa regulação desses pedidos. Se está dentro, se não está dentro do protocolo, se o médico pediu a mais, se pediu a menos, enfim. Isso é regular, né? Todos os municípios regulam, Curitiba tem, enfim, né, os maiores pelo menos têm uma central de regulação. Então a gente regula esses pedidos. E o que é que Ponta Grossa precisa, e nós estamos trabalhando muito para isso, é trabalhar com as prioridades, porque o médico da atenção primária, ele coloca lá se o paciente ele tem prioridade, se ele não tem prioridade, qual é a classificação de risco dele dentro de um protocolo clínico. Né? Então, dentro desse protocolo, a gente precisa trabalhar isso com a equipe. Então, isso que você falou é correto. Né? De fato, nós temos pessoas que estão há muito tempo isso, a gente tem um sofrimento grande. Tem gente que está há mais de um ano, secretária, 2 anos esperando. A gente sabe disso. E claro, né? A senhora está falando aqui que a prefeitura está fazendo trabalho, as pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo, dizem, mas quando eu vou conseguir minha consulta? Quando eu vou conseguir? E então, não tem uma resposta para isso ainda, né? E porque a gente trabalha muito, e a discussão das filas internas nos hospitais aí é com o Estado. E com a Regional de Saúde. E a gente tem levado isso para dentro, e não é só Ponta Grossa. Né? Nós, conjunto dos secretários, né? A gente tem levado essa discussão assim, que precisa melhorar, que precisa... Por exemplo, o HU. O HU, o nosso hospital universitário, ele é o hospital que mais atende trauma. E Ponta Grossa não é pouco trauma. O que é o trauma? É o acidente de trânsito. Né? Nós temos muito. Eu tenho uma preocupação enorme com esse entorno rodoviário que a gente tem, que tem muito acidente. E eles caem aonde? Caem em Ponta Grossa. Né? Caem no HU. Então, o HU, ele acaba sendo... os leitos, tanto do UTI quanto os leitos de retaguarda, eles acabam sendo ocupados por pacientes de trauma, de acidentes. Né? Então, isso é bom, porque eles fazem esse atendimento, mas a gente precisa... Por isso que eu digo, esse fortalecimento da Santa Casa e fortalecer o Bom Jesus é importante nesse sentido, porque cada um vai ter uma missão. Certo. Né? Sobre essa questão das filas, então, secretária, mesmo com a determinação do Ministério Público, hoje ainda, o que a gente pode, para resumir isso, é que não há uma solução ainda, né? Não, dentro dos hospitais, não. Né? A gente tem avançado, tem conversado, enfim, cada problema que existe, a gente vai, né, e faz essa conversa. Mas esta conversa com o Ministério Público, ele gira muito mais em torno das filas das especialidades dos exames do que as próprias filas das cirurgias.
Né? Pode falar. O que a gente tem feito e avançado bastante em relação às filas. Nós temos uma fila muito grande da ortopedia dentro do hospital regional, né? Então, a gente está fazendo em conjunto com a Regional de Saúde, a gente faz uma higienização dessa fila. O que é higienizar essa fila? É ver, dentre esses pacientes que estão nessa fila, quais pacientes podem ser atendidos, por exemplo, em Arapoti, que é um hospital que tem nos dado uma retaguarda muito boa, né? Então, você tira esse hospital e deixa lá dentro só quem precisa de procedimentos de alta complexidade. Aquele que precisa de média, a gente tem feito junto com a Regional de Saúde essa higienização para que a gente possa tirar dessa fila, atender em Arapoti e deixar nesta fila do HU apenas os procedimentos de alta complexidade. E, secretário, o que está acontecendo com o SAMU? Eu sei que tem um consórcio que administra, mas frequentemente a gente tem noticiado problemas com o SAMU, né, no atendimento. Tivemos, infelizmente, um óbito aqui na cidade, recente, né, de uma pessoa que não conseguiu o atendimento com o SAMU. É falta de ambulância? O que está acontecendo para esses problemas aí do SAMU que não está chegando a tempo para atender o pessoal? Veja, aquilo que eu te falei antes é uma realidade. Ponta Grossa cresceu muito. Sim. E é espalhada, né? O SAMU, ele tem uma máxima que é o tempo-resposta. Então, todo o trabalho do SAMU gira em torno do tempo. O que é o tempo-resposta? É atender o paciente num tempo mínimo, né? De acordo com a regulação, porque também cada chamado é regulado pelos reguladores, pelos médicos reguladores do SAMU. O nosso SAMU, hoje nós precisamos, e nós já incluímos isso num plano de ação, porque nós somos regidos por uma portaria da rede de urgência e emergência. Na última reunião que nós tivemos na regional, com todos os secretários, nós fizemos Ponta Grossa e os outros, acho que mais 2 ou 3 municípios, fizeram uma proposta de aumento também de ambulâncias, né? Pela portaria ministerial e pela população que a gente tem, nós estaríamos supridos. Mas, na verdade, a nossa justificativa não pode ser em cima dessa lógica, né? Mais ambulâncias para a região inteira ou só para Ponta Grossa? Eu pedi mais 2 ambulâncias, que são as alfas, que são as ambulâncias mais vamos dizer, mais que tem um médico, enfim, né? Que elas têm mais complexidade, inclusive de equipamentos, e 2 que são mais básicas. Então, mais 4 ambulâncias. Hoje nós temos quantas? Hoje nós temos 5. 5. Né? Só para Ponta Grossa? Não. Hoje é assim. Qual que era o problema da questão dos nossos servidores que eram cedidos, né? Os nossos servidores que eram cedidos, eles atuavam somente em Ponta Grossa, né? Não podiam sair e tal. As ambulâncias, elas vão ficar em Ponta Grossa. Para atender Ponta Grossa. Numa eventualidade, numa situação, você não vai deixar uma ambulância parada aqui e deixar que a pessoa que está lá em Carambeí, claro, né? Então, é nesse sentido quando fala que as ambulâncias vão atender a região, né? Então, os servidores, eles foram devolvidos por uma decisão lá do conjunto de prefeitos do SINSAMU ao município. Eles, então, contrataram por essa empresa que eles têm hoje terceirizada, né? E esses servidores, além de atender Ponta Grossa, numa eventualidade, vão atender também a região. Agora, mesmo que fosse os nossos, continuasse, mesmo assim, Ponta Grossa precisa ter mais ambulâncias. Então, nós fizemos esse pedido via regional, num plano de ação regional que a gente precisa fazer, e é dessa forma que a gente consegue, né? E a gente está batalhando por isso. Os problemas que nós tivemos aí recentemente foi por falta, não é por falta de ambulância, porque precisa de mais ambulância, é isso? Não é porque eu nem posso te dizer muito em relação aos casos, né? Porque aí precisa pegar os casos, analisar e tal. Porém, assim, o que eu
O que eu estou lutando junto com os demais municípios é que a gente tenha mais. Ponta Grossa precisa ter mais ambulâncias para poder dar, né? Por ela ser tão espalhada e o tempo de deslocamento, poder atender, né, mais rápido ou estar no local mais rápido do que hoje eles conseguem em função de toda essa logística. Sobre a atenção básica, secretária, não foi só a prefeita Elizabeth, aliás, nas duas eleições que ela concorreu, o ex-prefeito também, Marcelo Rangel, eles falavam na campanha, mas falando especificamente da prefeita, né, sobre a possibilidade de estender o horário de algumas unidades básicas de saúde, porque a gente tem hoje as unidades atendendo das 7 da manhã até as 5, né? Isso? As unidades básicas, né? Não, mas nós temos unidades que atendem, por exemplo, a Conrado Mansani, né, atende até as 9 horas da noite. Até as 9 da noite. Quantas unidades nós temos hoje que atendem até? São 3 unidades. Então, mas tem possibilidade de ampliar isso? Porque a gente tem o pessoal que trabalha o dia todo, né? Às vezes quer ir numa unidade de saúde e não consegue. Então, veja. Para não sobrecarregar a UPA, né? Então, veja. A atenção primária é a principal porta de entrada do SUS. Não existe porta de entrada mais importante, nem UPA, nem hospital, nada, do que a atenção primária. E a nossa proposta, né, e a minha especificamente, porque eu acredito muito nisso, é trabalhar no fortalecimento dessa atenção primária, que hoje a população reclama bastante, né? A gente precisa entender que a atenção primária, ela não é um ambulatório de consultas. Você não vai chegar lá e vai ter consulta na hora, não vai nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Ela trabalha com classificação de risco, ela atende as pessoas que precisam, né? Você não vai chegar, as pessoas reclamam, eu chego lá na unidade, você só vai ter consulta daqui 2 meses. Dependendo do caso dela, sim. Como é no plano de saúde, como é no particular, né? É a mesma coisa. Aliás, né? o particular e para os próprios planos também tem demorado um pouco. A gente tem que ser justo aqui, né? Não é só o SUS, claro, lógico. E aí, aquilo que nós estávamos falando antes, né? A máxima é SUS. Então, porque é SUS, é de graça, e de graça tem que ter na hora. Não é esse o conceito. Né? Lá, a unidade básica é um espaço do cuidado, e cuidar é muito diferente só de você ter a consulta, o remédio e o exame. Né? Então, veja, você me falou da questão do horário estender o horário, né? Nós estamos fazendo um estudo, coisa que nunca foi feita em Ponta Grossa, isso, né, falado por todos, enfim. Nós fizemos um estudo do território inteiro, de onde hoje nós temos unidades básicas, né? Da necessidade, daquilo que já está insuficiente, daquilo que precisa, daquilo que eu digo do número de equipes, número de do médicos, espaço né? físico, mas sim, quando falo em equipe, sim, mas não é só médico. Sim, tudo, né? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, a equipe multiprofissional, né? Todos os profissionais, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar após esse estudo em cima dessas necessidades. Nós temos uma necessidade imediata, nós temos uma necessidade que pode ser a médio prazo, né? Então, a gente precisa pensar nessa expansão da atenção primária de acordo com a necessidade de cada território. Foi isso que a gente fez, né? Hoje, veja, nós temos 54 unidades básicas. São 3 que funcionam com horário estendido? Eu acho que são 3, se eu não me engano, são 3. Se eu não me engano, são 3. É o Conrado Mansani. Que fica onde, é Conrado Mansani? O Conrado Mansani fica lá perto da UPA Varandas. Ah, sim, na região da Varandas. Mas nós estamos aí, você vê, vai ter mais superpostos. Né? Na Vila Cipa, tem lá no São Martim, que é o Royal, que fica lá próximo lá do campus da universidade, certo. Enfim, né? Tem expansões que a gente está prevendo, né? O que é um superposto? Um superposto é uma unidade básica onde comportam 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família, né? Porque nós temos porte 1, que é uma equipe, porte 2, que são 2 equipes, e porte 3, que são 3 equipes. Então, para que a gente possa ampliar de acordo com a necessidade de cada território, é que nós fizemos esse estudo em cima dele, que a gente vai ir reorganizando essa atenção primária. Então, nós vamos construir mais superpostos, nós temos lá na Vila Edelmira, que a gente precisa construir, né? Nós temos, olha, se você olhar lá para o Varanas,
que cresce o Varanas para aquele lado lá da Vila do Alcol, lá para trás, enfim, né? Então a gente precisa ter esse olhar, porque o negócio só cresce. Secretária, estamos quase no final, Nossa! porque esse assunto já passou e bastante. Mas eu queria perguntar uma coisa sobre a atenção primária, porque a Prefeitura implantou recentemente a telemedicina, né? E a gente tem recebido tanto elogios, lógico, porque é um sistema que funciona, mas assim, o que a gente nota, pelo perfil até das unidades de saúde, que tem aqueles doentes, que são pessoas, são pacientes, perdão, que têm doenças crônicas, e muitas vezes senhores, né, de idade, que têm uma certa dificuldade de lidar com essa telemedicina. Em tese, pra gente que está acostumado, beleza, é um aplicativo, vai ligar ela mesmo. Mas assim, eu tenho recebido muitas reclamações mesmo. O pessoal dizendo, mas daí eu não consigo, e daí como é que fica quando o paciente não consegue se conectar com o médico? O que a prefeitura faz aí? Então, aí cabe a cada unidade de saúde orientar, né, e acompanhar e até conversar e ajudar essa pessoa, né? Não tem outra ação. Mas né? aí ele não consegue a consulta presencial. Como é que fica? Vamos supor, ele tem lá... muitas vezes a renovação de receita, né? Cada caso é um caso, lógico, não tem como a gente especificar. Então, mas vamos supor, a telemedicina. Para muitos, beleza, não precisa sair de casa, eu ligo, é para ser um avanço, certo? Mas para muitos está sendo um problema. É porque a própria unidade é que faz o agendamento, né? Tem que agendar também na telemedicina. A gente precisa expandir, eu não tenho a menor dúvida disso. Por que a gente ainda não expandiu? Porque nós estamos elaborando um projeto de licitação de um novo sistema de gestão. Hoje, Ponta Grossa tem um sistema que não dá conta da necessidade da gestão, utiliza sistemas do Ministério da Saúde que não foram atualizados. Então, a gente precisa melhorar a gestão por meio de um sistema, para que a gente possa ampliar o número de consultas pela telemedicina. A telemedicina é para paciente que já faz um tratamento crônico, é isso? Não, a telemedicina é para aquele paciente que chega na unidade de saúde e naquele dia ele não vai ter a consulta, mas aí ele tem a opção. Olha, daí a equipe diz, olha, dona Maria, hoje a gente não tem, mas a senhora tem a opção de agendar uma consulta via telemedicina. A senhora quer, né? Então, se o paciente quer, se a pessoa quer, agenda-se. Agora, se há dificuldades, esse paciente precisa retornar à unidade de saúde e conversar com a sua equipe. Né? Sempre a base da conversa é na atenção primária. Né? Nós temos problemas na atenção primária, inclusive de acolhimento, temos, né? Eu acho que vocês mesmos recebem reclamações disso. A gente tem claríssimo isso. Nós estamos num grande esforço para trabalhar todas essas questões. Não é fácil, porque a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, né? Você precisa mudar a tua mente em relação à missão que você tem, né, dentro daquela unidade. Então, mas nós temos excelentes equipes, a nossa equipe é boa, não tenho a menor dúvida disso, né? Nós avançamos muito já. Secretária, nós tivemos aí no período da pandemia da Covid, muitas informações falsas saindo relacionadas à vacina, e a gente percebe que até hoje tem pessoas que estão um pouco receosas aí com a vacinação. Como que está isso no município hoje? A gente sabe, claro, não vou entrar na questão aqui dos pais, que levam ou não levam a criança, porque fica complicado a gente debater, vai entrar em questão ideológica que complica, né? Mas assim, a senhora acredita que o problema das fake news, das distorções de informações sobre vacinas ainda está muito presente? Diminuiu um pouco. Eu acho que o Ministério da Saúde conseguiu, né, junto com estados e municípios, melhorar isso. Acho que investiu em propaganda, em mídia, enfim, né, para poder melhorar isso. Porém, ficou muito forte, né? E a gente tem casos e casos, é muito difícil. Olha, nós tivemos aí suspeitos de sarampo, né, que tivemos que fazer. É um trabalho enorme de bloqueio que a gente tem que fazer. É enorme o trabalho que dá para fazer o bloqueio das pessoas que tiveram contato, tem que vacinar e tem que ir atrás, e as equipes trabalham dia e noite, enfim, atrás das pessoas para fazer esse bloqueio. Né? Por quê? Porque os pais não vacinam. Né? Então, assim, eu sempre digo uma coisa que para mim é muito... Eu nem quero ver o dia que Deus... Quero bater na madeira.
a gente nunca tem um caso poliomielite de novo, né? Porque então, são assim, doenças que gente, já sumiram do mapa, digamos porque assim. Porque a vacina está lá. Então, as nossas coberturas, não só as nossas, mas as do Estado, estão baixas por conta dessas fake news, das pessoas que não acreditam mais, né? Que a vacina é a melhor prevenção, que ela previne contra as formas graves das doenças. Então, ter sarampo ou suspeitos de sarampo, para a gente que viveu tudo isso, é muito triste, sabe? Saber que você precisa trabalhar em cima dessas questões novamente é muito triste. Mas, enfim, é o nosso papel e a gente tem que ficar alerta sempre, né, vigilantes nesse sentido. Secretário, quero agradecer a participação da senhora aqui conosco, conversando com todos que estão nos acompanhando. Já fica aberto o convite para uma próxima, porque eu achei interessante a sua sugestão de pauta, que é sobre automedicação, né? Nós temos que falar sobre isso. Felizmente, hoje já não dá, porque já falamos 1 hora. Eu falo muito. Já não deu tempo, né? Mas assim... Olha, me passaram aqui vamos lá. Para me lembrar aqui das nossas unidades. Não, pode falar. São 3. É o Conrado, o Rômulo Pazinato e o Ciro Garcia, que são os nossos... Os superpostos, né? Mas, como a senhora falou, pode ser que amplie para frente, então, a gente tenha mais unidades, né? Dentro desse estudo e da necessidade, entendeu? Tudo e assim, gente, só finalizando, né? Tudo que a gente vai fazer de avanço, existe a questão do recurso. E a gente precisa buscar, né? A gente precisa trabalhar também, mas essa é a nossa meta. Fazer, isso é a missão que a prefeita me deu, né? E ela tem uma preocupação muito grande com a saúde, de nós fazermos um sistema de saúde em Ponta Grossa de qualidade, efetivo. Não é simples, não é fácil, mas nós vamos estar na luta todos os dias para isso. Obrigada, secretária, pela participação. O espaço fica sempre aberto, não só para a secretária, né? Para todos os secretários da prefeitura, demais profissionais ali da área da saúde. Eu agradeço, porque é muito bom conversar. Infelizmente, a gente não pode nem responder, talvez tenha perguntas das pessoas. Não, tem muitas, né? Eu imagino. Mas na sequência, mas eu fiz, na verdade, a gente fez um apanhado geral aqui, porque a maior parte das perguntas, secretária, era realmente sobre a questão da telemedicina, que a gente falou, né? A questão das especialidades, né? Que a gente está com uma demanda muito alta aí. E acho que tem uma questão que vale a pena até a gente falar aqui antes de dar tchau, que é a questão da ortopedia. A senhora até citou. Nós tivemos um caso aqui em Ponta Grossa que até ele veio a público porque foi uma vereadora, né? Que teve a vereadora enfermeira Marisley. Ela teve um caso da filha que foi levar, ela acho que sofreu um trauma, né? Acho que é isso. Sim, ela e foi levada para a UPA e tal. Então, mas assim, pegando o caso dela, o que aconteceu ali? As UPAs, que eu saiba, elas têm clínico geral, não é isso? As UPAs, elas não têm ortopedista, certo? Porque são plantonistas que trabalham com a queixa conduta. Vamos pegar o caso da pessoa. E aí a informação que eu tive, né, se eu estiver errada, claro, a senhora pode me corrigir, é que a filha, né, que teve o acidente, ela acabou, ela foi, não estavam conseguindo atendimento, eles colocam aquele tratamento lá que põe uma tala, né, acho que é isso, mas ela não passou por um ortopedista. Isso não pode agravar o problema a UPA, o que ela vai fazer? Todo médico é médico, né? Todo médico é médico, independente... ou quem está na UPA, ele vai trabalhar com a queixa, né? E vai fazer a conduta. Então, a conduta do médico da UPA é o quê? Na necessidade de encaminhar, ele vai colocar na central de regulação. É isso. No caso, desse caso, me parece que houve ali, não na UPA. Não foi na UPA. Foi encaminhado para o Hospital Bom Jesus. Ele foi encaminhado para um hospital. Então, aparece-me ali, no caso, foi uma divergência entre os médicos. Mas aí é uma conduta que é a conduta do médico. A gente não tem como questionar. Mas dependendo do caso, o paciente é encaminhado para um hospital onde tem ortopedista, é isso? Sim. Aí o médico que está cuidando dela, de qualquer um dos pacientes dentro da UPA, ele vai tomar a decisão de encaminhar, né, para as referências, porque existem as referências, né? Então, é nesse sentido. Aí é uma conduta que é uma conduta e uma avaliação eu sempre digo isso, a avaliação é do médico, né? Então, nesse caso, aí, né, para você discutir aqui, não cabe, né, essa discussão agora. Então tá bom, agora sim. Bom. Obrigada, secretária. Quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que essa entrevista ela fica disponível, né, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também no YouTube e depois, é claro, no portal
Marielle Martins. Lembrando que na quarta-feira nós estamos de volta aqui com uma outra entrevista, sempre preparada aqui com muito carinho, com muito esforço, né, para que seja um tema como esse, né, da saúde, relevante para você. Até mais!